Olá, meus queridos alunos. Hoje nós iremos fazer a correção da atividade de redação do dia 21/8, tá certo? Então vamos lá. Foi colocado para vocês um texto, tá certo? Foi colocado para vocês um texto e diz o seguinte: observe que não se trata de um exemplo de boa redação. A gente vai ver aqui o porquê que não se trata de um exemplo de uma boa redação. Quais são os erros que tem nesta redação, tá certo? Então vamos ver aqui. O tema é o seguinte: para você, o que é ser cidadão? Primeiro ponto, a gente tem que analisar o quê? Que esse tema, ele tem que falar, ou melhor, entende-se que ele vai falar do cidadão de uma forma em geral, de uma forma ampla e não restrita, certo? Então vamos ver aqui. Aqui foi destacada a introdução, foi destacado o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, ele diz o seguinte: é relativo. No dicionário, ser cidadão é ser um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado ou no desempenho de seus deveres para com este. Ou seja, aqui ele inicia a introdução com uma definição do que é ser cidadão. Essa afirmação ela é difícil de ser entendida, principalmente porque a política hoje é muito coerente. Aqui nós temos a tese, porque a tese ela tem que vir na introdução, ou seja, a tese é a opinião. Diante disso, vejam só, aqui nós temos o diante disso, que é um elemento de coesão, que liga as orações. É preciso ver se o conceito de cidadão pode ter uma definição fixa e universal, ou seja, para todos, sem considerar suas mudanças em cada contexto. Ou seja, sem considerar as mudanças no contexto em que está sendo inserido. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em um mundo globalizado, é preciso dizer que ser cidadão hoje é algo difícil de ser cumprido. Isso porque, com a troca entre novas formas de cultura, os princípios sociais mudando a todo instante, tornando mais fácil uma pessoa que não consiga entendê-los, o que na teoria já seria um ataque à ideia de cidadania. Porém, não se pode exigir de uma população que não sabe nem mesmo os princípios básicos de convívio social. Gente, vejam só um erro aqui. Ele diz o seguinte: porém não se pode exigir que uma população, ele está fazendo o quê? Ele está generalizando, ou seja, ele está dizendo que toda a população, ela não sabe nem mesmo os princípios básicos de convívio social. E isso em uma redação não pode acontecer, eu não posso generalizar. Por exemplo, eu não posso dizer que todos os políticos são corruptos. Isso aqui seria eu estaria generalizando, né? Isso não pode acontecer em uma redação, certo? Porém, não se pode exigir que uma população que não sabe os princípios básicos de convívio social tenha uma atitude coerente. A gente sabe que tem sim uma parcela que não conhece, né? Que não conhece esses princípios básicos. Mas eu não posso dizer que todos não conhecem, tá certo? Ter uma atitude coerente em relação às leis aplicadas, já que elas são feitas por pessoas que não se importam com as suas necessidades. No segundo parágrafo de desenvolvimento, ele diz o seguinte: além disso, há uma falta de coerência sobre o que se pensa ser cidadão. Ao mesmo tempo que se recrimina o fato de as pessoas não se empenharem para cumprir seus deveres em relação ao Brasil. O governo não assegura que os direitos de um cidadão sejam cumpridos. Os direitos estão aí, né? Mas será que eles são assegurados, né? Essa postura é o reflexo de uma política que se diz democrática. Ou seja, se diz democrática, mas que só obedece aos seus interesses, né? Já que não dá a igualdade de direitos. Assim, ser cidadão torna-se confuso,
pois o papel de cada um na sociedade fica muito relativo. Outro erro aqui, não é nem erro, na verdade, mas assim, o texto, o tema, ele fala de quê? Para você, o que é ser cidadão? O tema, ele fala do ser cidadão de uma fórmula ampla. Mas aqui, nesse segundo parágrafo, ele cita o Brasil. Ele diz o quê? Ao mesmo tempo que se recrimina o fato de as pessoas não se empenharem para cumprir seus deveres em relação ao Brasil, então aqui ele restringe ao Brasil e não está batendo com o tema, né? Já que o tema fala de uma fórmula ampla e aqui ele faz uma restrição à cidadania brasileira. Então há uma incoerência aí, certo? Ele meio que foge do tema nesse parágrafo. No terceiro parágrafo, ele diz, relativa também à própria visão que cada um tem da sua visão. Como assim? Tá muito confuso, né? Tá assim superfluo, né? Tem informações que fica complicado de entender o que a frase está querendo me dizer. Relativa também à própria visão que cada um tem da sua visão, quanto ao papel que precisa desempenhar na sociedade. Muitos acham que suas atitudes não têm reflexo direto em toda a sociedade, por isso agem apenas pensando em si mesmo. Com isso, jogam papéis nas ruas, picham muros, roubam monumentos sem se importar se estão destruindo o patrimônio público. O problema é que eles não percebem que, fazendo essas coisas, estão agredindo a eles próprios, pois também fazem parte da sociedade. E nós temos a conclusão, que é a parte final, onde na conclusão ele vai dar possíveis soluções, né? Soluções viáveis para a problemática. Ele diz o seguinte: portanto, ser cidadão é algo muito complicado hoje em dia, já que o capitalismo impõe o ritmo da vida moderna e os interesses pessoais são mais importantes que o convívio social. Ninguém mais sabe o que deve fazer ou o que pode exigir. Por isso, pode-se dizer que a definição do dicionário precisa ser revista, de repente colocando-se logo no início desde dela algo como é relativo. Eu achei essa conclusão muito... ela não está tão completa, né? Ela não está exigindo, ela não está sendo expressa como se exige a competência 5, né? Que a gente vai ver mais para frente. Ela está assim um pouco fraquinha, eu vou colocar aqui entre aspas. Responda às questões abaixo. Criar uma adversidade, que a adversidade significa contradição, né? Diverso. Criar uma adversidade significa, em alguns casos, contrapor uma ideia à outra, o que pode gerar um erro de coerência, a contradição. Ao utilizar uma ideia adversativa nesse mesmo parágrafo, o autor comete tal erro? Não, né, gente? Ele não comete esse erro de contradição. O que acontece? Ele dá uma continuidade ao ponto de vista, ou seja, à opinião dele. E ele apresenta o quê? Ele apresenta situações, né, quanto a exigências da sociedade, né, em relação ao comportamento do indivíduo, mas ele não se contradiz, certo? Na segunda questão, ele diz o seguinte: porque ao dizer que não se pode exigir que uma população que desconhece até mesmo os princípios básicos de convívio social tenha uma atitude coerente em relação às leis aplicadas, o autor torna sua argumentação falha. Vejam só, a gente acabou de discutir lá em cima. Quando ele diz não se pode exigir que uma população desconhece, ele está fazendo o quê? Ele está generalizando, o que eu não posso fazer em uma redação. Eu não posso dizer que todos os políticos são corruptos, né? Eu não posso dizer, certo? Então, assim, ele cria o quê? Uma generalização. Ele afirma que toda a população desconhece os princípios básicos de convivência social, sendo que isso se aplica apenas para uma parcela, uma pequena parcela, né? E ele faz essa generalização dentro do texto, certo?
Na terceira questão, ele diz: pode-se dizer que o segundo parágrafo do desenvolvimento contém um erro quanto à visão do tema. Foi o que eu falei para vocês. Por que há esse erro? Tem esse erro porque o tema, ele fala de uma forma ampla, né? Ele fala de uma forma geral. Ele traz essa ideia, não apenas no que diz a respeito à situação brasileira. Então, no tema, há essa restrição ao enfoque, quando ele fala sobre a situação brasileira, que está colocado no segundo parágrafo de desenvolvimento, né? Então, ele comete esse erro com relação à visão ao tema, sendo que o tema ele fala de uma forma ampla, e aqui ele cita, ele faz uma restrição, né, do enfoque do tema, quando ele cita a respeito da situação brasileira. A quarta questão, ele diz o seguinte: a falta de clareza é um problema estrutural sério. Gente, viu? Porque dificulta a compreensão e prejudica a defesa de um ponto de vista. Prejudica a defesa da sua opinião, da sua visão. Ao observar o primeiro período do terceiro parágrafo do desenvolvimento, que é esse, né, ele diz o seguinte: relativa também é a própria visão que cada um tem da sua visão. Vejam só essa repetição, a repetição dessas duas palavras torna essa frase, torna a frase sem compreensão, dificulta a compreensão dela, né? Prejudica. Então, assim, como seria essa frase reescrita sem as duas palavras visão, mas utilizando apenas uma? Relativa também é a visão que uma pessoa possui quanto a seu papel em uma sociedade. Então, essa seria a frase correta, sem essa confusão de entendimento, né, que deixa, ou melhor, você nem compreende o que a frase quer dizer, certo? Na quinta questão, nós vamos fazer o quê? Analisar o texto argumentativo, dissertativo. Na verdade, é só fazer um lembrete, né, do que vocês já viram, do que vocês já conhecem, certo? O que seria um texto argumentativo? Aqui eu coloquei especificando uma definição, né? Que na modalidade argumentativa, né, dissertativa, há uma intenção de quê? Qual é o principal objetivo? É convencer o leitor, é persuadir, que é exatamente convencer ele, por meio de quê? De argumentos, conhecimentos, fatos, ideias, né? Do ponto de vista. Então, o texto argumentativo é onde você vai defender, argumentar, por meio de fatos, argumentos, conhecimentos. Não só expor, né? Porque a partir do momento que eu só faço exposições, não é um texto argumentativo dissertativo, né? Ele é apenas um texto expositivo. E para ser argumentativo, eu tenho que argumentar, eu tenho que falar o porquê, certo? Na letra B, geralmente, por quantos parágrafos é feita a redação? Bom, gente, um parágrafo, aliás, uma redação de 20 a 30 linhas, como eu coloquei aí, ela deve conter no mínimo 4 parágrafos e no máximo 5, certo? Mas tem pessoas, tem alunos que fazem uma redação perfeita com 4, com 3 parágrafos, sendo que ele tem que seguir a estrutura, né? Que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, assim, se você segue essa estrutura com 3 parágrafos e esses 3 parágrafos estão bem alinhados, pede tudo o que é exigido em uma redação do Enem, então tá perfeito, certo? Então, assim, como é a estrutura? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é exigido o tema, né? Aliás, a introdução do tema, a tese, né? Que é a sua opinião. No desenvolvimento é onde você vai desenvolver o seu texto com base em informações, você vai argumentar, você vai defender com base em informações, fatos, certas explicações, enfim. E na conclusão é onde você vai dar sugestões de possíveis soluções
para o problema. E, professor, e quem é que vai fazer? Aí, quem é que vai fazer? Nós temos os órgãos governamentais, nós temos a igreja, nós temos a escola, nós temos a sociedade. Então, são eles quem irá fazer. Por meio de quê? Né? Por meio de palestras, divulgações, da mídia, enfim. Aí você vai usar vários meios, né, de utilizar na conclusão e fazer essas possíveis soluções dentro para solucionar essa problemática. E isso vai depender de qual problemática está sendo tratada, de qual problema, né? De qual problema social. E a letra C diz o seguinte, sobre o último parágrafo da redação, que foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O que seria a competência 5? Né, que é elaborar uma proposta de solução para o problema abordado, mas sempre respeitando o quê? Os valores humanos, né? Considerando cada um com a sua diversidade sociocultural, tá certo? Então é isso e até a próxima aula.